Hora de mais um VS Ranking chegando aqui no YouTube do Esporte Interativo, e no VS Ranking de hoje a gente vai falar de clássicos. Vamos elencar os 10 maiores clássicos do futebol brasileiro. Você já aproveita, já faz a sua parte, vem aqui embaixo, deixa o seu like, porque tá de pé o desafio, chegando a 20 mil likes. A gente tem o número VSR no programa da terça seguinte. Vamos começar então os 10 maiores clássicos do futebol brasileiro. Para escolher os 10 maiores clássicos, eu levei em conta alguns critérios, como, por exemplo, ter muita história no clássico, a abrangência, a capacidade de atingir, de influenciar muitas pessoas, a sequência de grandes jogos estarem sempre se enfrentando com muita constância e também, claro, a rivalidade. Esse primeiro clássico, Remo e Paysandu, o famoso Repá, entra aqui principalmente pela rivalidade. É algo incrível. A cidade de Belém, ela é tomada e ela para a cada clássico Repá. E bota muito clássico nisso, porque é o clássico mais disputado do futebol brasileiro, que mais vezes foi jogado no futebol brasileiro. São quase 750 vezes. No cenário desse clássico, muitas situações importantes, como, por exemplo, a invencibilidade de 33 partidas que o Remo tem contra o Paysandu, de 93 a 97, 33 jogos sem perder, com 20 vitórias e 13 empates do Remo, que a torcida do Remo usa sempre para encerrar as discussões. Do lado do Paysandu, você tem um clube que, nos últimos anos, tem conseguido muito mais sucesso do que o rival, especialmente ganhando um título da Copa dos Campeões e, claro, tendo uma participação relevante, inclusive na Copa Libertadores, naquela inesquecível campanha de 2003. Por isso tudo, o Repá abre o VS Ranking de hoje. Na nona posição aparece outro clássico que acaba tendo um apelido, uma redução dos nomes dos clubes e que fica muito simpático. Estou falando do Bavi, que movimenta e mobiliza todo o estado da Bahia. O Bavi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. No levantamento feito pela revista inglesa 442 em 2016, o Bavi foi um dos 4 clássicos brasileiros que apareceram na lista dos 50 maiores. O Bavi estava lá na 42ª posição. Embora o Bahia tenha uma soberania em relação ao número de títulos estaduais e nacionais, o Bahia é bicampeão brasileiro e o Vitória não tem títulos nacionais, em decisões os números favorecem um pouco o Vitória. Em títulos baianos está empatado, 14 decisões para cada lado. Em títulos da Copa do Nordeste, o Vitória ganhou 2 e o Bahia só ganhou 1 nas finais disputadas entre esses rivais. A história desse clássico é muito rica, inclusive em partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, e eles estão tão ligados, até na fase ruim. Quando os dois caíram para a terceira divisão, acabaram se enfrentando. Foi no ano de 2006 e as duas partidas terminaram 2-1. 2-1 para o Bahia no Barradão e 2-1 para o Vitória no mando do Bahia, jogo que foi disputado em Feira de Santana. Na oitava posição aparece Fluminense e Vasco. É um clássico de muita rivalidade, com uma boa história e que a partir da segunda metade dos anos 80 ganhou um ingrediente a mais, que foi uma espécie de inversão na polaridade da rivalidade com o Flamengo. A maior rivalidade do futebol carioca era o Fla-Flu. A partir da segunda metade dos anos 80, com o aumento da influência do Eurico Miranda na diretoria do Vasco, ele começou a puxar, a forçar uma rivalidade muito grande do Vasco com o Flamengo. E isso acabou acontecendo, de certa forma, no cenário do futebol carioca. Automaticamente, isso acendeu a rivalidade do Fluminense e do Vasco. Então a gente tem várias passagens interessantes, como em 1999, quando o Fluminense estava na terceira divisão, o Eurico veio a público e falou que contra time de terceira divisão só pagaria bicho aos jogadores se ganhasse por 3 gols de diferença ou mais. E o Vasco ganhou de 3-0. Mais recentemente, o Fluminense, ao fazer acordo com o Maracanã, botou no papel que ele deveria ficar sempre do lado direito da cabine de imprensa, que era um local tradicional da torcida do Vasco, inclusive conquistado em razões históricas lá na época de inauguração do Maracanã. Então, componentes que aumentaram a rivalidade. Além disso, é um clássico que tem uma abrangência muito grande, já que Vasco e Fluminense têm muita torcida, inclusive fora do Rio de Janeiro, e Vasco e Fluminense têm alguns grandes jogos na história, algumas grandes decisões disputados entre eles. Além de várias decisões de Campeonato Carioca, tem também o título do Rio-São Paulo de 1957, que o Fluminense levou a melhor. Tem duelos entre os dois pela Libertadores
Libertadores de 85, em que originalmente foram 2 empates, depois o Fluminense ganhou uma das partidas no tapetão, porque o Vasco colocou jogador irregular. Tem 2 duelos em mata-mata de Campeonato Brasileiro, em 81 e 88, com cada time levando a melhor em um. Tem 2 duelos eliminatórios em Copa do Brasil, com o Fluminense levando a melhor em 2000 e o Vasco eliminando o Fluminense na semifinal de 2006. E, claro, o maior duelo entre eles, decisão do Brasileirão de 1984, com o Fluminense ganhando, se sagrando campeão em cima do Vasco. Uma rivalidade muito quente, muito grande, e por isso está aqui no VS Rank. Na 7ª posição aparece o chamado Clássico da Saudade, e que tem esse nome justamente por remeter a uma época dourada, uma época espetacular do futebol brasileiro, quando, na década de 60, Palmeiras e Santos dominaram, se revezaram no domínio do futebol brasileiro. É a década em que o Santos foi pentacampeão brasileiro, pentacampeão da Taça Brasil, ganhou 2 Libertadores, 2 títulos mundiais interclubes, mas que o Palmeiras também ganhou a Taça Brasil de 60, ganhou a Taça Brasil de 67, depois ganhou no próprio 67 o torneio Robertão, né, o Roberto Gomes de Pedrosa. Havia essa briga, esse duelo entre o Santos de Pelé e o Palmeiras de Ademir da Guia. É interessante que o Santos, de fato, foi muito vitorioso e foi mais vitorioso do que todos os outros clubes, mas o Palmeiras fazia grandes jogos e conseguia bater de frente com o time do Santos. Essa base do Palmeiras dos anos 60 depois viria a dominar a primeira metade dos anos 70. Quando eu falei lá no começo que a gente levava em conta também a capacidade de se manter tendo grandes jogos entre eles, a questão é que Santos e Palmeiras viveram ali no fim dos anos 70, praticamente toda a década de 80 e um pedacinho dos anos 90, uma má fase muito grande. Então eles continuavam se enfrentando, mas o duelo não tinha tanta relevância assim. Então por isso que esse clássico não está melhor colocado no ranking. Só que a partir do meio desta década agora, eles voltaram a se enfrentar, a rivalidade cresceu novamente, eles passaram a decidir coisas importantes, o Palmeiras levando a melhor na Copa do Brasil em 2015, o Palmeiras sendo campeão brasileiro em 2016, com o Santos sendo vice-campeão. Então reacendeu essa rivalidade, reacendeu os holofotes para esse gigantesco clássico do futebol brasileiro. Na 6ª posição aparece o Fla-Flu, e eu já sei que essa posição vai dar o que falar, que acho que muita gente imagina que eu colocaria esse clássico mais acima, mas eu vou tentar explicar. Eu tô avaliando aqui os maiores clássicos. Não é os clássicos mais famosos, os clássicos mais conhecidos, os clássicos de maior relevância internacional. Porque se fosse isso, talvez o Fla-Flu estivesse mais acima. Falando em relevância internacional, o Fla-Flu sempre aparece muito bem cotado nessas listas feitas fora do Brasil. Nesse levantamento da 442 de 2016, o Fla-Flu aparece na 18ª posição entre os 50 clássicos analisados. No levantamento do jornal inglês The Mirror, o Fla-Flu também aparece, uma posição muito parecida, na 19ª posição. Mas por que eu coloco esse clássico mais para baixo, na 6ª posição? Porque eu acho que esse clássico, em termos futebolísticos, ele não teve tantos duelos além do Rio de Janeiro assim. Se você analisar em termos de campeonato estadual, muita história, até pelo fato do departamento de futebol do Flamengo ter surgido de uma dissidência de jogadores do Fluminense e que gerou todo um folclore em cima da relação dos dois clubes. Muito da influência do grande escritor Nelson Rodrigues, que sempre romantizou demais esse clássico, e numa época em que Flamengo e Fluminense meio que protagonizaram o futebol carioca. Acho que a própria sonoridade do nome, Fla-Flu, consegue dar um holofote maior a esse clássico, mas acho que em termos de campo, eu acho que esse clássico ele não é tão rico assim quanto outros. Como eu falei, os grandes jogos entre Flamengo e Fluminense restritos a campeonato carioca, onde a história dos dois gigantesca, inclusive em finais o Fluminense leva vantagem, são 8 títulos do Fluminense contra 4 do Flamengo, considerando jogos de fato decisivos ou jogos de campeonatos de pontos corridos que foram decididos ou que o campeonato foi conquistado em um Fla-Flu. Então, considerando isso, são 8 vitórias para o Fluminense e 4 vitórias para o Flamengo. E os dois sempre se revezaram pela hegemonia de títulos cariocas. Então, sempre foi uma disputa muito grande que cresceu e que fez esse clássico ser maior ainda. Essa disputa com o Fluminense sempre levando a melhor até o final da década passada, quando finalmente o Flamengo ultrapassou o Fluminense. Historicamente, é um clássico
muito rico, com muitos jogos importantes, como o primeiro jogo entre eles, com o time do Fluminense praticamente todo com a camisa do Flamengo, mas quem ganhou foi o Fluminense, com o Fla-Flu da Lagoa, com o Fla-Flu do gol de barriga, como tá na foto aqui, e do Campeonato Carioca de 1963, maior público da história do Maracanã em jogos de clubes é do Fla-Flu, final do Campeonato Carioca 0-0, e o Flamengo foi campeão. No total são quase 178 mil pagantes no Maracanã e presentes quase 195 mil nesse Fla-Flu do 0-0 de 1963. Na quinta posição do VS Ranking de hoje aparece Corinthians e São Paulo, um clássico gigante. E aí, meu amigo, ele faz bingo naquela lista que a gente colocou. É um clássico de abrangência nacional, impacta a vida de gente em quase todos os estados do Brasil. É um clássico de muita história, o majestoso. É um clássico com muita sequência, com eles fazendo grandes jogos ao longo do tempo. E um clássico de muita rivalidade, com as duas torcidas, eu não vou dizer se odiando, mas com as duas torcidas não se tolerando em hipótese alguma. E um clássico que cresceu muito de relevância neste século, com os dois clubes vivendo momentos muito importantes. O São Paulo sendo muito importante e dominando a década passada, e o Corinthians sendo o grande clube do futebol brasileiro nessa década. Ao longo desse período, sempre os dois fazendo grandes jogos. Os dois têm muita história em decisões de título paulista, são 9 decisões entre eles, com o Corinthians levando a melhor por 5-4, mas eles já se enfrentaram e decidiram muitas coisas também fora das fronteiras do estado de São Paulo. Por exemplo, decidiram uma Recopa Sul-Americana em 2013, com o Corinthians levando a melhor e sendo campeão. Decidiram o Rio-São Paulo em 2002, também com o Corinthians levando a melhor. E, claro, decidiram em 1990 o Campeonato Brasileiro naquela final épica que também deu Corinthians. Já se enfrentaram também em competições sul-americanas. Na Conmebol, por exemplo, em 94, o São Paulo, com time reserva, eliminou o Corinthians no mata-mata e foi campeão. Se enfrentaram em 2015 na Libertadores, com cada um levando a melhor. Os dois caíram no mesmo grupo daquela Libertadores, cada um ganhou um jogo. E também tem uma rivalidade grande em competições de base. Já decidiram 2 Copas São Paulo, com cada um levando a melhor uma vez. Então, por isso, pela capacidade de mobilizar, de um não tolerar o outro, então tudo isso movimenta demais esse clássico, um dos maiores do Brasil, sem dúvida alguma. Na quarta posição do VS Ranking de hoje aparece o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, um clássico de todos esses que a gente analisou, que tem o status de clássico há menos tempo. Porque se a gente considerar até os anos 50, até antes dos anos 50, a maior rivalidade do futebol mineiro era Atlético e América. A partir dos anos 50 e a partir principalmente da existência do Mineirão, é que o Cruzeiro deu uma escalada dentro do futebol mineiro e do futebol brasileiro como um todo, e que potencializou e catalisou a rivalidade e a importância e a relevância desse clássico. Então, de lá pra cá, grandes jogos, grandes duelos, grandes finais em termos de Campeonato Brasileiro, e que atingiu o ápice em 2014, quando os dois se encontraram na final da Copa do Brasil. Belo Horizonte parou e, de certa forma, o Brasil todo parou, porque era uma final em mata-mata e muita gente tem saudade das competições em mata-mata, e o Atlético levou a melhor, ganhou os 2 jogos, ganhou o jogo com o mando dele no Independência e ganhou o jogo com o mando do Cruzeiro no Mineirão. Mas tem um Cruzeiro e Atlético que a gente tem que falar e que a gente tem que abrir um parêntese, e que mostra o tamanho dessa rivalidade, o tamanho desse clássico, que é a última rodada do Brasileiro 2011, quando o Galo tinha a possibilidade de rebaixar o Cruzeiro, e não só não conseguiu, como ainda tomou uma goleada. O Cruzeiro, na porta do rebaixamento, ganhou de 6-1 do Galo, uma derrota que causou um rebuliço no Atlético Mineiro, salvou o Cruzeiro do rebaixamento, e que até hoje é usada na discussão do bar, meio que um trunfo, uma carta na manga para encerrar a discussão. Tamanho o significado desse clássico Cruzeiro e Galo. Chegamos ao pódio no VS Ranking de hoje. Na terceira posição, Flamengo e Vasco, o chamado clássico dos milhões. E aí entra aquela explicação que eu dei um pouco no clássico Fluminense e Vasco, que o tamanho desse clássico foi turbinado a partir dos anos 80. Até ali, o grande clássico do futebol carioca era Fla-Flu.
Flu. Mas, a partir da entrada do Eurico Miranda como vice de futebol do Vasco, o Eurico Miranda focou o Flamengo como o rival a ser batido. Como o próprio cansou de dizer várias vezes, o Flamengo e Vasco para ele era um campeonato à parte. A forma como ele tratou os jogos entre Flamengo e Vasco acabaram tendo resultado, tendo uma ressonância. Ficou algo muito mais explosivo, tanto nos bastidores, tanto no que se falava antes e depois dos clássicos, como também em campo, porque exatamente a partir da segunda metade dos anos 80, o Fluminense entrou numa crise técnica, o Fluminense parou de disputar os principais títulos, enquanto o Flamengo e o Vasco se revezaram, tanto nas conquistas de Campeonato Carioca, como os dois conseguiram ter sucesso, tanto em Campeonato Brasileiro, quanto em Copa do Brasil, e o Vasco até tendo mais sucesso em nível sul-americano, ganhou a Libertadores, o grande título da sua história, no ano de 98, ano do seu centenário. Ao longo da história, essa rivalidade foi aumentando, grandes duelos entre eles, como por exemplo, na semifinal do Brasileiro de 92, na fase semifinal do Brasileiro de 92, quando era um quadrangular, Flamengo e Vasco caíram no mesmo grupo, o Vasco tinha a melhor campanha e o Flamengo acabou passando, até com a ajuda do Vasco, que na última rodada do quadrangular ganhou do São Paulo e acabou classificando o Flamengo. Em 97, um ano espetacular do Vasco, o Vasco também num quadrangular se classificou eliminando o Flamengo e eliminando com requintes de humilhação num 4-1, em que o Edmundo meteu 3 gols e quebrou o recorde de gols da história do Campeonato Brasileiro. Em 2006, os dois decidiram o título nacional, a Copa do Brasil, com o Flamengo levando a melhor, ganhando os 2 jogos, mas uma disputa que parou a cidade do Rio de Janeiro, além de muitas disputas de Campeonato Carioca. Decisões diretas de Campeonato Carioca, tudo muito equilibrado. O Flamengo ganhou 10 e o Vasco ganhou 9, sendo que o Vasco não ganha uma decisão de Campeonato Carioca do Flamengo desde 1988. De lá pra cá, o Flamengo levou a melhor em todas. No geral, um equilíbrio muito grande. Eles decidiram 21 títulos, com 11 taças pro Flamengo e 10 pro Vasco. O Vasco foi campeão do Rio-São Paulo em 58 em cima do Flamengo. Um clássico cercado de história, de títulos, de polêmicas, como um grande clássico deve ser. Flamengo e Vasco, terceiro lugar. Na segunda posição, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, o segundo maior clássico do futebol brasileiro. E aí você tem todos esses componentes que a gente falou. Uma história incrível, desde a formação dos clubes, da formação de suas torcidas, do que representam para cada torcida, a rivalidade imensa entre eles, a ponto de muitos torcedores de um não usarem camisa verde, os do outro não usarem a junção de preto com branco. Você tem uma sequência imensa de grandes clássicos ao longo dos anos, inclusive no momento em que os dois passaram por jejuns muito grandes. O Corinthians do meio dos anos 50 até os anos 70 e o Palmeiras ali depois, do início dos anos 80 até o meio dos anos 90, inclusive nesse período de jejuns, fazendo grandes clássicos, importantes clássicos, clássicos históricos e, claro, a abrangência nacional. A quantidade de pessoas impactadas por esse clássico, incrível, importantíssimo e por vários locais do Brasil. Um clássico também de muito reconhecimento internacional. Na eleição dos maiores clássicos do mundo, dos 50 maiores clássicos do mundo, o Corinthians e Palmeiras aparece na lista da 442, na 23ª posição, na lista do The Mirror, na 25ª posição e na lista do The Telegraph, na 17ª posição. Em termos de finais, muito equilíbrio. 11 finais com 6 títulos do Palmeiras e 5 títulos do Corinthians. O Palmeiras levando a melhor em decisões fora do âmbito do futebol paulista, fora do âmbito do campeonato estadual. O Palmeiras leva a melhor em decisões de Rio-São Paulo e leva a melhor também na decisão de Campeonato Brasileiro, em 1994, quando o Palmeiras, aquele timaço do Vanderlei Luxemburgo, superou o Corinthians nas 2 decisivas. O Palmeiras também leva a melhor em 2 confrontos que pararam não só São Paulo, não só o Brasil, mas podemos dizer o continente, naquelas disputas consecutivas nas quartas de 99 e na semi de 2000 na Libertadores. Em ambas, o Palmeiras levando a melhor sobre o Corinthians nos pênaltis. Aliás, a primeira eliminação para o Palmeiras na Libertadores criou uma quizumba danada no time do Corinthians, com vários jogadores deixando o clube após essa eliminação, como o caso do atacante Edilson. As consequências de perder um clássico como esse sempre foram muito duras para as duas equipes. Histórico grande de demissão de treinador, de revolta de torcida, de saída de jogadores, como por exemplo, um dos maiores ídolos do Corinthians, para muita gente o maior deles, o Rivelino, deixou o clube após perder um título paulista para o Palmeiras no campeonato de 74, quando o Corinthians era tido como muito
muito favorito e acabou perdendo o título. Na atualidade, vemos os dois times meio que se revezando na disputa pela supremacia do futebol brasileiro. Na atualidade, você tem Corinthians e Palmeiras se revezando nos últimos títulos. Corinthians ganhou em 2015, Palmeiras em 16. Corinthians em 17, Palmeiras em 18. Isso só trouxe novos capítulos a esse clássico maravilhoso que fica na segunda posição aqui no VS Ranking. Chegamos ao número 1 do VS Ranking, é nesse momento que entra o número VSR. Então, se você quiser o número VSR, vem aqui embaixo, deixa o seu like aí, batendo a meta de 20 mil likes. Na semana que vem tem o número VSR, aquela estatística inútil, estapafúrdia que vocês amam e me perturbam a paciência para voltar. Depende de você voltar, só deixar o like aqui embaixo. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, o maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião, sempre lembrando isso, Grenal. Para mim, o maior clássico desse país. Se você pegar aquela listinha ali que eu falei para avaliar, para analisar, esse clássico ele tem tudo, menos um ponto que ele é menor do que outros, que seria a abrangência nacional, né? O clássico Grenal, ele não tem um consumo fora do Rio Grande do Sul tão grande quanto outros clássicos que eu falei, como Corinthians e Palmeiras, quanto Flamengo e Vasco, mas os outros itens são tão grandes, tão elevados, que faz com que, na minha opinião, seja justo imaginar que o Grenal é o maior clássico do futebol brasileiro. Os outros itens, história, muita história, desde o início, desde todos os confrontos, das goleadas do início, então muita coisa. Sequência de grandes jogos, isso sempre teve, porque mesmo no momento que um ou outro está mal, ele se transforma para disputar os Grenais. O Grenal, ele tem isso como nenhum outro clássico tem, na minha opinião, que é quem tá bem acabar puxando o outro no momento do Grenal, no momento em que eles se encontram. E claro, rivalidade, acho que a maior de todas, ou uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, uma das 3 maiores, sem nenhuma dúvida. A gente lembra facilmente aquela situação na Copa União de 87, quando praticamente todos os clubes eram patrocinados pela Coca-Cola e a Coca-Cola colocava o seu logo em vermelho na camisa dos clubes. E aí, o presidente do Grêmio, na época, chamou a Coca-Cola e falou: vamos ter que resolver isso aqui, porque eu não posso botar vermelho na camisa do Grêmio, senão eu estou morto. E a Coca-Cola permitiu que se colocasse o logo em preto, em cima da cor preta, com a letra branca. Então, é o tamanho da rivalidade envolvida nesse clássico, uma rivalidade imensa e que potencializa esse clássico lá pro alto. Além disso, dentro do campo, sempre, como eu disse, um puxando o outro. Então, se você pegar historicamente, você tem períodos em que um ou outro estavam muito bem. O Inter na década de 70, aí puxou pro Grêmio dar o troco no começo dos anos 80. Aí tem o Grêmio que dominou o futebol brasileiro no meio da década de 90. No meio dos anos 2000, foi o Inter que fez isso, ganhando Libertadores, ganhando Sul-Americana, ganhando o Mundial de Clubes. Além disso, grandes duelos históricos, como o Grenal do século, quando ambos decidiram quem passava para a final do Campeonato Brasileiro de 1988. Acabou que o Inter levou a melhor. Tem o Grenal das quartas de final da Copa do Brasil de 92, 1-1 nos 2 jogos, vitória do Inter nos pênaltis, o Inter que viria a ser campeão da Copa do Brasil de 92. O Grenal do Gol 1000, quem faria o Gol 1000 na história dos Grenais? Coube ao Fernandão, nosso saudoso Fernandão, fazer esse gol. O Grenal dos 100 anos, quando o clássico completou essa idade centenária e o Grêmio levou a melhor. O Grenal do Fato Novo, quando o presidente do Inter, Vitório Pífero, demitiu o técnico para dizer que queria um fato novo pro Grenal, e o fato novo foi ele tomar de 5-0 do time do Grêmio. Então, uma história incrível, uma rivalidade absurda, e por isso o Grenal é eleito o maior clássico do Brasil, ganha o VS Ranking de hoje. Fechamos mais um VS Ranking. Antes da gente terminar, eu queria dizer vários clássicos que eu considerei demais e que eu pensei, botei na lista, acabaram ficando fora por todas aquelas diretrizes que eu coloquei. Alguns não tinham tanta relevância, tanta abrangência nacional, outros viveram momentos em que os dois clubes estavam muito mal, outros eram baseados apenas numa extensa rivalidade, então acabaram ficando fora. Mas tem vários clássicos que a gente tem que falar aqui, ó. Por exemplo, Ceará e Fortaleza, Sport e Santa, Botafogo e Flamengo, Corinthians e Santos, de muita história, Campinense 13, uma rivalidade absurda, Guarani e Ponte, uma rivalidade das maiores, provavelmente está entre as 3 maiores. Então são vários clássicos que a gente considerou, acabou tirando na lista final. Agora você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like, até para a meta de 20 mil likes, se inscreve no canal do Esporte Interativo caso você não seja inscrito ou inscrita, vem aqui em cima, ativa o sininho das notificações, vem aqui embaixo, deixa os seus comentários, o que você achou, o que você muda na lista, não tem problema nenhum, isso foi o que eu achei, você
você tem condição de vir aqui mudar a lista toda, fazendo a sua lista, tudo isso aqui na caixinha dos comentários. E no mais, você já sabe, terça que vem, 11 horas, a gente tem um novo encontro. Valeu, tchau!